Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bom dia, povo. Diga para a pessoa do seu lado: começa hoje o tempo da bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero começar essa primeira pregação com 3 notícias boas para você. Esse livro que eu tenho na minha mão aqui, é o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1669, diz assim: todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Vamos repetir? Todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eu quero dizer para você nessa manhã que você foi o eleito por Deus para a bênção chegar na sua família, em nome de Jesus. O eleito, o escolhido é você. A segunda coisa, a segunda notícia: você não é herdeiro de maldição, você é herdeiro da bênção. E a palavra diz para nós de maneira bem clara, Deuteronômio 23, versículo 6: o Senhor teu Deus te ama, e Ele trocará para ti toda maldição em bênção. Deus ama você, e Ele trocará toda maldição em bênção. Pode aplaudir o Senhor. Toda maldição vira bênção na mão de Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, levanta as 2 mãos e diga misericórdia. Nossa Senhora. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta as 2 mãos e diga eu mereço o purgatório. Não, ninguém fala, né? Vamos abrir a nossa palavra. Você que tem a Bíblia, convida alguém do seu lado a olhar com você. Números capítulo 23, a gente vai começar por aqui hoje. Números 23, fazendo favor. Números capítulo 23. Quando você encontrar, você vai dizer glória a Deus. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Está depois do Levítico, antes do Deuteronômio. Números 23. Se você encontrar, diga amém. Na Bíblia da Ave Maria é página 202, você não fecha a Bíblia, que eu vou citar vários textos da Escritura. Números 23, glória a Deus. Versículo 19, Números 23, 19. O texto diz assim: Deus não é homem para mentir. Repete: Deus nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar, Ele abençoou, nada posso mudar. Vamos repetir? Recebi ordem de abençoar, Ele abençoou, nada posso mudar. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Presta atenção, eu vou direto no assunto, que eu não posso fazer rodeio na pregação. Olha para o pregador. Deus entra pela porta que você abre, Satanás pela brecha que você não fecha. O segredo para viver debaixo da bênção. Eu não posso ir para lá hoje não, porque a casa caiu, viu? O segredo para viver debaixo da bênção: fechar todas as brechas para o diabo. Fazer o que, gente? Fechar. Número 2, o diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Com Deus é tudo ou é nada. O livro do Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 15, ele vai dizer que se você quiser ser abençoado, quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Você vai fazer o que, gente? Que se você obedece a Deus, você será bendito na cidade, bendito no campo. Diga aleluia. Você vai ser bendito quando entrar e bendito quando sair. Diga glória a Deus. Será bendito o trabalho de sua mão e o fruto das suas entranhas. Diga glória a Deus. Mas esse mesmo texto, a partir do versículo 15, vai dizer que se você desobedecer, você será maldito na entrada e maldito na saída. Diga misericórdia.
que será maldito o trabalho de suas mãos, e que será maldito o fruto de tuas entranhas. E eu quero te perguntar, você quer ter uma vida bendita ou uma vida maldita? Qual é o segredo? Obediência. Repete a palavra. Tá, se para viver na bênção eu preciso obedecer, ou seja, todas as vezes que a maldição entrou porque encontrou uma brecha da desobediência. Então o que eu convido você a fazer nessa manhã, nessa primeira pregação que nós vamos rezar? Fechar as brechas para o demônio na sua vida. Repete, fechar. E as brechas que as maldições entram na nossa história são 3. Repete comigo. Primeira brecha, a maldição nas gerações. Repete, a maldição nas... Abra a sua Bíblia para mim, livro das Lamentações. Tem gente que adora saber que tem esse livro na Bíblia, que gosta de lamentar. Lamentações, capítulo 5, página 1116. Você está no número, pode ir para frente. Número Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1 e 2 Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Lamentações. Está antes de Baruque, depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 5, 1116, se você usa a Bíblia da Ave Maria. Quem encontrou, diga glória a Deus. Tem gente levando uma surra da Bíblia, aleluia. Alguns irmãos foram para Apocalipse, vocês me ajudam. Muita Bíblia aí dando um coro em você. Acharam? Diga aleluia. Aleluia. Posso falar o versículo? Sim ou não? Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Leia o que está escrito, 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existe, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Repete só vocês, 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existem, e sobre nós caíram os castigos de suas... Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Deixa eu explicar, olha para mim. Você não paga pelo pecado do seu pai, de sua mãe, vovó, bisavô, tataravô, trisavô. Não, você sofre as consequências. Você sofre o que, gente? As consequências. Outra coisa, tem gente que vê maldição em diabo em tudo. A cura de geração não é colocar a culpa nos antepassados. Porque a cura de geração, ela não te determina, ela te influencia. Ela te o que, gente? Não é que eu tive um pai cachaceiro, um vô cachaceiro, um bisa cachaceiro, um trisa alambique, que eu sou obrigado a ser cachaceiro. Não. Tem gente, por exemplo, que nasceu no meio de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, e é pessoa boa, de caráter, honesta, e nem por isso foi para o ambiente do crime. Porque o ambiente te influencia, mas o ambiente não te determina quem você vai ser. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pode aplaudir se você diz, não te determina. Veja, mas eu sofro o que? Influência. Eu vou explicar melhor. Um pai cachaceiro, os filhos sofrem? Sim ou não? Um pai que agride a mãe, o filho sofre? Sim ou não? Um pai que perde o dinheiro tudo no jogo e nas quengas, os filhos sofrem? Sofre. O filho sofre as consequências. Um pai que agride a mãe, ele está sendo exemplo para os filhos? Um pai que trai a mãe é exemplo para os filhos? Não. Agora olha que coisa interessante. O que você analisa da cura de geração? A cura de geração é uma coisa simples. É você aceitar o que é bom e quebrar o que não presta. É você, eu vou dar um exemplo. Nós não podemos culpar nossos antepassados, porque muita coisa boa veio deles. Muita gente aqui é fruto da oração de vô, de vó, de pai, de mãe, de bisa. Eu, por exemplo, conheci um padre numa diocese, que o bisavô dele tinha 14 filhos, homem, rezou o rosário até morrer, pedindo que um filho virasse padre. Nenhum virou. Aí veio os netos, ninguém virou padre. Aí chegou a terceira geração, tem um padre e 4 freiras na família. Esse padre, essas 4 freiras, é fruto de um rosário de um bisavô que rezava.
Tem família, por exemplo, que de geração em geração todo mundo é músico. Você conhece? O filho é músico, o pai é músico, o vô é músico. Parece que o povo já nasce com violão sabendo tocar. Eu fiz curso de violão 5 anos, aprendi a tocar o violão na cabeça do marido da Michelle ali, ó. Nunca eu sei tocar. Nunca aprendi. Tem gente que já nasce sabendo. Tem famílias inteiras que de geração em geração todo mundo é médico. Eu fui numa cidade aqui de Minas visitar uma família que o trisavô começou a cidade, ele era médico, os filhos foi tudo médico, agora está na 4ª geração. Quem não é médico é enfermeiro, é farmacêutico, todo mundo, parece que o gene da medicina está na corrente sanguínea da família, de geração em. Tem família que de geração em geração todo mundo é comerciante. O pai é comerciante, o filho é comerciante. De geração em geração, parece que o dom de trabalhar no comércio está na genética da família. Vocês conhecem casos assim ou não? Família de geração em geração tem a vocação para arte, vocação para poesia. Todo de geração em geração, só que tem um detalhe. Se as coisas boas passam de geração em geração, é claro que o que não presta também passa de geração em. 3 exemplos. Você conhece família que o que corre na veia não é sangue, é pinga? Sim ou não? O pai é cachaceiro, os filhos cachaceiros, o tio cachaceiro, o vô pingus e o bisavô era um alambique ambulante. Todo mundo gosta de tomar uma meio-dia com sol quente. Eu tomo uma antes do almoço para abrir o apetite. Eu tomo uma para ficar mais leve, mais solto, feliz. Eu guardo no sol, vagabundo. Tudo é justificativo para tomar uma. E se vocês moram em cidade do interior, como eu moro, o povo já fala família de fulano, pensa num povo cachaceiro. Todo mundo pinguço. Parece que já nasce com 1 litro debaixo do travesseiro. Vocês estão rindo? Eu garanto que vocês conhecem famílias assim. Sim ou não? O alcoolismo é uma maldição que está passando de geração em geração. Tem 2 coisas que tem que fazer num caso desse. Número 1. Parênteses aqui, o que eu vou contar é fictício, tá? A gente não pode dar nome de pessoas. Uma vez um senhor me procurou para pedir oração, e ele contou para mim, olha pregador, eu já fui em 5 casas de dependente químico, já estive ali no Vitória, na Reviver, fui no Moisés, fui no Seu Deli, fui não sei aonde, e olha, eu fico no máximo 1 ano sem a caninha, e eu volto a tomar uma de novo. Eu não aguento viver sem o mé. Aí você pergunta assim, o senhor tem irmão? A gente é 6 comigo. Como é que são os 5? Tudo pingus. E o seu pai morreu de cirrose. E o vovô vivia caído na rua. Você já percebeu que não é uma coisa normal? Ele era cachaceiro, os irmãos eram, o pai morreu de cirrose, o vô também. Todo mundo era pinguço. Então era algo hereditário. Você vai fazer a oração de cura de geração. Senhor, eu invoco o seu sangue sobre as gerações desse meu irmão. Liberta essa corrente hereditária maldita de alcoolismo. Aí você tem uma imagem de um homem velho batendo o pé no chão, dizendo assim, ó, da família Oliveira, da família Teixeira, se for homem, tem que beber. Se não beber, não é homem. Você pergunta àquele irmão, o que aquilo tem a ver? Ele fala comigo assim, olha eu, quando eu era moleque, o que eu mais ouvia da boca do meu pai, da família Teixeira, da família Oliveira, se for homem, tem que beber, se não beber, não é homem. E ele disse, papai dizia que ouvia isso do pai dele, dessa família que, se for homem, tem que beber, se não beber, não é? Pronto, você já descobriu a raiz da maldição. Você clama o sangue de Jesus, corta aquilo, passa um tempo, você encontra aquele irmão, ele fala comigo assim, olha pregador, eu não sei o que aconteceu, eu tenho nojo de bebida, que se eu sentir o cheiro de cachaça, eu passo mal, e misteriosamente, meus 5 irmãos também pararam de beber, para a glória de Deus, a maldição foi quebrada. Pode aplaudir se você crê nisso, essa é a essência. Mas tem uma segunda coisa. Se você está aqui na minha frente, eu tenho que falar isso rapidinho, e você tem parente cachaceiro, pai pinguço, mãe pinguço, irmão pinguço, tio pingaiado, vô era um alambique ambulante, o trisavô era dono de um canavial de alambique. Para que você vai beber, pelo amor de Deus? Ajuda Deus te ajudar. Já tem uma predisposição a ser cachaceiro em você. Diga para o seu irmão do lado aí, ajuda Deus te ajudar, pelo amor de Deus. Estão entendendo? Diga aleluia. Segundo exemplo que eu vou dar para vocês. Você conhece família que todos os homens é raparigueiro? De
geração em geração, tudo raparigueiro, tudo quengo. Sim ou não? Não há um casamento que fica em pé. Todos os homens sem vergonha. Conhece ou não? Claro que aqui em Belo Horizonte não tem isso, tem só para o meu interior essas coisas, né? Claro, óbvio, e não acontece aqui. Eu estava pregando no Vale do Paraíba, não vou falar qual cidade para não comprometer a pessoa. E me veio uma menina da Renovação Carismática com menos de 1 ano de casado pedir oração. Por quê? Ela disse: eu namoramos na castidade, vivi a castidade até o matrimônio, casei, e com menos de 1 ano de casado, o meu marido já me arrumou uma satanete. Satanete, para quem não sabe, é a junção de Satanás com piriguete, da satanete. É aquelas mulheres treinadas para destruir a felicidade dos outros. Elas não são piriguete, elas são? Vocês aprenderam. E ela, num ato de desespero, tentou conversar com o marido. E disse: sabe como é que é? A carne é fraca, a gente não aguenta. Aquela justificativa vagabunda. E aí ela resolveu ligar para a sogra. E a sogra dela morava numa cidade de Minas, um pouco distante daqui, que eu também não vou falar onde. E quando a sogra atendeu, ela contou a história. A sogra disse: minha filha, aceita que dói menos. Ela disse: minha sogra, eu não entendi. Ela falou: olha, eu tenho 3 filhos homens, tudo raparigueiro igualzinho seu marido. O meu marido tem 2. O avô do meu marido, perdão, o pai do meu marido ainda é vivo. Tem 2, já é um velho de 70 anos. E o avô dele morreu há pouco tempo atrás, tinha 3, era um quengo. Moral da história: o adultério estava caminhando de geração em... Vocês estão me entendendo, sim ou não? Olha a coisa. Mas, por exemplo, vou citar mais 2 casos para você entender. Tem família que de geração em geração todo mundo é enrolado, compra e não paga. Tem família que de geração em geração todo mundo é mentiroso, conta uma meia-dia que só o quente. E o povo fala: família de fulano, pensa num povo mentiroso, acredita não? Família de fulano, se você vender fiado, marrou no cabo do leão e soltou no mato. Todo mundo, é um espírito de mentira, de enrolação, que passa de geração em... Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Com um detalhe: essa aqui é a brecha mais fácil de fechar. Primeiro você vai renunciar. Fazer o que, gente? Segunda coisa, clamar o sangue de Jesus. Repita. A terceira coisa você vai fazer aqui na hora do final. Vai colocar o nome dos antepassados da sua família e mandar o padre rezar a missa por eles, e as maldições estão encerradas. Qual é o problema? O problema é que tem muita gente que dá tanta ênfase na maldição, que esquece que a bênção sempre será maior do que a maldição. Repete: a bênção sempre será maior. Antes de dar 2 testemunhos para eu mudar de assunto, vira uma página, Baruque capítulo 3, vocês precisam conhecer isso aí. Uma página depois das lamentações. Baruque 3. Baruque capítulo 3. Se você encontrar, você vai dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar o versículo? Pode. Bíblia da Ave Maria, página 1120. Baruque capítulo 3, versículo 8, diz assim: olhai, aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos opróprio de insulto e de maldições, e para carregar o peso da culpa de nossos pais, que havia abandonado o Senhor. Repete isso aí: para carregar o peso da culpa de nossos pais, que havia abandonado o Senhor. Palavra do Senhor. Olha para o pregador: você não carrega a culpa, você sofre as consequências, que a Bíblia chama o peso das culpas. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Vou dar mais algum exemplo antes de citar os testemunhos. Você conhece família que todo mundo morre de câncer? Parece que há um gene de câncer de geração em geração na família. Inclusive você conhece uma artista famosa aí, que ela já tirou os 2 seios, sendo nova, porque na família dela todo mundo tem câncer de mama. De geração em... Família que de geração em geração as pessoas morrem de parada cardíaca. Família que de geração em geração ninguém morre de morte natural, só morre de tragédia. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui o que já acusou o cabo da Boa Esperança aí vai me ajudar a lembrar. Na década de 50, houve um presidente brasileiro que suicidou. Qual o nome dele? Getúlio
Você sabia que o filho de Getúlio Vargas também suicidou? Suicidou. E você sabia que em 2016 agora, o neto de Getúlio Vargas também suicidou? Percebe? O pai suicidou, o filho suicidou e o neto suicidou. Há uma maldição de suicídio naquela família que já está passando de geração em... Vocês estão me entendendo, sim ou não? E existem famílias que o suicídio caminha nas gerações. Que qualquer motivo na família, alguém tira a vida. E pessoas que tiram a vida por nada. Vocês estão me entendendo, gente? Hoje aqui nós vamos rezar nessa situação do suicídio também. Outra coisa importante, aí eu quero contar só 2 testemunhos para vocês entenderem que é fácil você cancelar isso. Eu estava no estado brasileiro pregando, e veio uma menina de 29 anos, mãe de 3 filhos, pediu oração. Ela disse: pregador, quando eu era menino, a minha mãe batia muito na minha cara. E eu fiz um juramento, que eu jamais faria com os meus filhos o que a minha mãe fez comigo. Hoje eu tenho 29 anos, casada, 3 filhos. E pasme, eu estou fazendo com eles a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo. E ela disse, e eu chamei a minha mãe e disse: mãe, por que a senhora batia tanto em mim? Ela disse: porque a minha mãe fez comigo, eu fiz com você. Uai. E ela disse: a minha avó é viva. Eu falei: vovó, por que a senhora batia tanto na cara de mamãe? Ela disse: porque a minha mãe fez assim comigo, e quem aprende apanhando, ensina batendo. Percebe a loucura? Olha, a bisa tinha feito com a avó tinha feito com a mãe tinha feito com ela, e ela estava fazendo com os... Percebe como é que o negócio vai repetindo de geração em geração? Alguém tem que chegar para quebrar isso aí. No caso dessa menina foi a coisa mais fácil, porque os filhos dela estavam no encontro, a mãe dela estava, quem não estava era a avó. O que eu fiz? Segurei ela e os filhos, rezei que ela pedisse perdão a eles pela agressão. Ponto. Chamei a mãe dela, que ela perdoasse a mãe pela agressão. Fiz a oração com a mãe e com ela para perdoar a avó pela agressão, e rezamos pela alma da bisa que já tinha partido. O que eu fiz? Vamos clamar o sangue de Jesus. Senhor, cessa no seu sangue essa maldição de violência de geração em geração, e clamamos o sangue de Jesus e cortamos aquilo. Pouco tempo depois, estava pregando na capital do estado, encontrei aquela moça, ela disse: eu queria te agradecer, que está com 1 ano, que nunca mais eu toquei a mão nos meus filhos, a maldição foi quebrada, para a glória de Deus. É assim. Em 2018, eu fui pregar no Padre Marcelo Rossi, 2017, não me lembro, no santuário do Padre Marcelo Rossi. O tema era justamente cura de geração. E o Padre Marcelo, quando ele abre aquela live, é uma multidão de gente, parece o Frei Gilson, em top de gente assistindo. E tinha uma menina aqui de Belo Horizonte, talvez ela possa até estar nos assistindo ou estar aqui, eu não sei, que eu nem me lembro o nome, ela só escreveu, testemunhou, que na família dela ninguém casava, e nem ela. E quando ela começou a ouvir a minha pregação, ela entendeu que era uma maldição, porque nem ela, nem as irmãs, ninguém, nem as tias, ninguém, todo mundo juntava os panos. Quando o padre Fabinho entrou com o Santíssimo, ela se ajoelhou diante da tela do computador e disse: Jesus, eu estou quebrando essa maldição na minha família. E ela me disse: 3 meses depois eu já estava casada na igreja católica, e a minha família, para a glória de Deus. É o poder do nome de Jesus. Estão entendido? Diga aleluia. A maldição mais perigosa de geração é quando envolve pactos, alianças com Satanás. Essas aqui é as mais graves. Vou te dar só um testemunho, que o meu tema não é esse, eu tenho que falar das outras 2 brechas para rezar. Eu estava numa diocese, abra um parênteses aí, leigo não faz exorcismo, leigo faz oração de libertação. O que leigo faz, gente? Não tem tempo de explicar para vocês a diferença de um e outro. O exorcismo é um padre intitulado pelo bispo, tipo o padre Vanils, que o padre vai trazer aqui, é exorcista. O padre Wagner Bahia, da Canção Nova, é exorcista. O padre Pedro Paulo Ricardo Alexandre, é exorcista. O padre Duarte Lara, que vocês conhecem, é exorcista. Tá. Um padre dessa diocese, que é exorcista, ele chama leigos para ajudar ele na oração de libertação, quando ele atende os casos de possessão, quando a pessoa está com o cão no corpo. E me chamaram para poder ajudar a atender mãe e filha, e as 2 estavam possessas. O que chamou a atenção era que a mãe era psiquiatra, doutora em psiquiatria, e a filha era médica. E aí eu falei: já que é uma psiquiatra possessa, eu vou, porque esse povo fala que o cão não existe, então nós vamos lá. Quando a gente chegou lá,
A menina já tinha recebido o exorcismo, tinha saído o cão dela, ficou a médica, a doutora psiquiatra. Quando o padre começou a oração de libertação, a legião de cão baixou na mulher. Espero que vocês nunca vejam uma pessoa possessa, eu nem vou descrever para alguns não dormir, né? Mas é uma coisa horrorosa. O demônio escreve no corpo da pessoa a letra soma, a unha cresce e volta, o cabelo levanta e desce, ela vomita prego, lagarta, taxinha pela boca, um monte de porcaria. É assim que acontece por causa de uma possessão. E aquela senhora, quando o padre fez o exorcismo, ela caiu no chão, e o demônio se transfigurou no pai dela, a gente não via, ela via, e ela dizia assim: volta para o inferno, volta para o inferno, volta para o inferno, volta para o inferno. Aí eu disse para o padre, que o padre não era da renovação, manda a mulher perdoar o pai e o demônio vai embora. E ele me disse, ela não pode perdoar o pai. Eu falei, como não? Ele disse que o pai está no inferno. E eu falei, como é que o senhor sabe? Pelo exorcismo da menina. O pai dela era o maior bruxo da cidade. Havia uma aliança na família deles que todos os primogênitos seriam de Satanás. O pai era o primogênito, ela é a primogênita e a menina é a primogênita. O que acontece? O pai dela sacrificava crianças para Satanás. E aí ele me disse, o que acontece? Além de ser bruxo e fazer sacrifício de seres humanos, o pai dela era muito violento. E muito nova, ele abusava e espancava muito ela. Ela foge de casa bem novinha, vai estudar psicologia, depois ela vira psiquiatra para suportar a dor do que o pai fez com ela, mas ela não conseguiu. Quando o pai morreu, ela tinha tanto ódio do pai que ela não conseguiu vir no velório do pai. E assim que o pai morreu, o demônio veio reclamar o que era dele. Porque havia um pacto naquela geração. O pai era o primogênito, a mãe era a primogênita e aquela menina era... E aquele padre me disse, se tivesse uma neta na história, eu teria que exorcizar a neta, porque ela também seria a primogênita. E aí eu disse para ele, tá, mas o pai dela pode ter se condenado, mas o pai dela está dentro do coração dela, tem que perdoar ele. Aí ele virou para mim e falou assim, você vai lá e manda. Tipo assim, sou mesmo, não pode fazer isso não? Ele, não vai, você sentiu aí no coração, vai. Gente, nessa hora você reza, a cruz sagrada seja a minha luz. Sentei perto daquela minha irmã assim, Senhor Jesus, dá essa filha a graça de perdoar. Minha irmãzinha, dê o perdão ao seu pai, não aceite mágoa no seu coração, perdoe por essa agressão, por esse abuso, por esse trauma, papá. Aí de repente ela começou a dizer, pai, eu te perdoo, não posso contar as coisas aqui, só posso falar uma. O pai dela, ela com 15 anos, jogou ela no chão, calçou uma bota 7 léguas e pisou na cara dela com o pé no chão. Imagina o ódio que ela trazia do pai. Mas a coisa boa, na hora que ela perdoou o pai e quebrou aquela maldição, os demônios saíram e mãe e filha voltaram a trabalhar para a glória de Deus. Tá? Então veja, se tiver alguma, e se na meus antepassados tiver alguma aliança com Satanás, qual é a coisa boa? Se tiver alguma aliança, nós vamos quebrar ela hoje, e você vai fazer uma nova aliança com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa aliança que é eterna, pode aplaudir, aleluia! A segunda brecha que você tem que fechar, a primeira é as maldições nas gerar, segunda brecha, fala comigo, envolvimento com coisas ocultas. Repita, envolvimento. Fala mais alto. Abra a sua Bíblia, livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, fazendo favor. Levítico, capítulo 19. Levítico 19. A página 162. Gênesis, Êxodo, Levítico. Tem gente que foi para o Apocalipse, vocês me ajudam aí, né? Tem dó. Levítico 19. Amém? Amém? Posso falar o versículo? Gente, terceiro livro da Bíblia. Eu até peço a vocês que não trouxeram Bíblia, chegar em casa, vai no YouTube da Gospel, pega essa pregação de novo, eu vou colocar ela no meu canal também, pregador Eudes Duarte. E aí vocês pegam esses versículos lá. Levítico 19, acharam? Diga glória a Deus. Versículo 31, Levítico 19, 31. Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3. Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos,
não os consulteis, para que não sejais contaminados por ele. Para que não sejais, para a palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Olha para mim rapidinho que o horário está indo. O que é necromante? Pessoas que invocam os mortos. O que é necromante? Católico não pode procurar pessoas que invocam os mortos, senão você fica de que jeito? Contaminado. Repete a palavra. A segunda coisa aí é adivinhos. Repete a palavra. Os mais antigos lembram. Você lembra do Walter Mercado? Liga já, liga já, liga já. Lembra disso? O que é adivinhos? Mandiná. Leitura de mão de cigano, queiromancia, tudo aquilo que visa descobrir o seu futuro, traz para você o que? Contaminação. Repete a palavra. Eu anotei para vocês aqui 4 coisas perigosas que traz contaminação. Primeiro, repete comigo, benzimentos. Repita. Quantos de vocês aqui pode ter a vida amarrada, vida sentimental, profissional, trabalho, tudo não anda, porque você pequenininho, sua avó te levava para benzer de espinhela caída. Eu estudei biologia 5 anos, nunca ouvi dizer que o ser humano tem espinhela. Aí pega o cordão, põe aqui no seu cotovelo, dobra, se não dá aqui, caiu a espinhela. Se for num gordo igual Moisés Rocha, nunca dá, deixa de ser besta. Aí pega 3 ramos e tá... Você não tem noção do que a pessoa está falando. Aquilo traz o quê? Contaminação. Quantos de nós foi benzido de ventre virado? Se o menino virar o ventre, ele morre, gente. 3 ramos. Quantos ramos, gente? E tem que benzer 3 vezes. Tudo coisa, eu não posso falar o que é, porque está transmitindo no YouTube, eles derrubam na hora. Mas vocês estão entendendo, sim ou não? Depois, quantos foi levado para ser benzido de quebranto? Umas orações, que aquela pessoa que pega os ramos e joga aquela aguinha no você, o que ela fala, você não sabe. Por que você não sabe? Porque senão quebra o encanto e não funciona. E às vezes até mesmo senhoras que se dizia católica fazia isso. Porque não tinha uma evangelização para elas. Elas pegou um ritual que vem de falsas doutrinas, do animismo, misturava com a fé católica, aquilo era sincretismo, e aquela pessoa antes de morrer, só podia passar aquilo para uma pessoa. É um pacto que tem entre eles. Depois, quanta gente foi benzida de varredura, tinha que varrer para o menino poder crescer, aí o menino cresce e não para em casa, que tinha... Vocês estão rindo, isso é para chorar. Quanta gente foi benzida de sol na cabeça, de sapim, uns benzimentos que você não sabia o que a pessoa estava falando. Se você não sabe, o nome disso é ocultismo, isso traz contaminação. Repete a palavra, traz o que, gente? Vocês estão entendendo? Diga amém. Segunda coisa perigosa, fala comigo, garrafada de curandeiro. Repita. Quantos de nós foi atrás dos curandeiros buscar garrafada? Fazer uma olhada para saber onde é que está o vaca, tal moto, tal carro foi roubado, tá? No nosso interiorzão, o que mais acontecia era isso. As pessoas iam atrás de curandeiro, pegar garrafada, pegar água fluídica, fazer uma olhada para saber que alguém roubou minha vaca. Quero saber quem roubou minha vaca, vou lá não sei aonde fazer uma olhada. Aí tem uma caveirinha que vai, tem, aparece a pessoa. Vocês estão rindo, não posso falar certas coisas, senão o YouTube dá gosto para cair. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Terceira coisa que é contaminação, simpatia e superstição. Quantos de nós teve simpatia com o umbigo quando a gente nasceu? Tem que enterrar o umbigo não sei aonde, fazer não sei o que para o menino ter sorte, fazer não sei o que, e fizeram. Isso traz contamina. Aí você pega o cipó de escada de macaco, rapa 3 vezes para trás, 3 vezes para frente, faz não sei o que. Sério, está cheio de católicos, e muitos de nós hoje talvez está sofrendo contaminação, opressão, a vida não anda, não progride por causa dessas coisas, e você veio no lugar certo. Essa é a manhã da sua libertação, isso vai cair por terra da sua vida, em nome de Jesus, aleluia.
Outra coisa, cuidado, além da simpatia, que é um ritual sincretista, não dá tempo para explicar mais sobre isso aqui para não demorar. Cuidado com a questão da superstição, gente. Está chegando o fim do ano, aí tem católico que vai pular ondinha. Por isso sua vida só anda para trás. Aí vai para Guarapari, ou para a beira da Lagoa da Pampulha, jogar flor para aquela entidade lá, que você sabe de quem eu estou falando, que não pode falar o nome. Católico não crê nessa entidade, ela é a deusa do mar. Para nós não tem deusa. Maria é a mãe de Jesus, a mãe de Deus, mas não é deusa. Pode aplaudir. Católico não faz isso, gente. Aí é semente de romã na carteira para dar sorte. Não vai trabalhar não, que você vai ver que vai aparecer dinheiro do seu bolso. Isso traz o que? Contamina. Tem gente que é tão supersticioso, se o chinelo estiver virado, está gorando a mãe. Mas que poder um chinelo virado tem para matar minha mãe? A vida da sua mãe está na mão de Deus ou num chinelo? Está num chinelo ou na mão de Deus? Pode aplaudir, gente, está na mão de Deus, para com isso. Oh, minha Nossa Senhora, é cada uma que até Deus duvida. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Aí não pode colocar a mão na cabeça e andar para trás, que gora a mãe. Isso é superstição. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Isso traz o que para a vida de um católico? Contaminação. Traz o que, gente? Estão entendendo? Diga amém. Amém? A outra coisa que ninguém gosta que fala, mas eu preciso falar. Gente, eu não quero condenar no final que a gente vai rezar por quem já fez. Você que é católico, cuidado com as tatuagens, gente. Cuidado. Eu tenho dito isso aonde eu vou pregar. Você está com a Bíblia aberta? Levítico 19, 28. Leia para mim aí, fazendo favor. Levítico 19, 28. Vamos, leia em voz alta. 1, 2, 3. Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Eu vou falar e você vai repetir. Não fareis figura alguma no vosso corpo. Fala mais alto, gente. Olha para mim. Infelizmente, há uma tendência de tatuagem, a maioria ser símbolos da nova era ou símbolo satânico. Tribal, serpente, deusa Medusa. Quanta coisa se desenha no corpo. E aí eu vou ser sincero, olha para o pregador. Eu estava na Canção Nova agora, fazendo um encontro de formação, e havia um padre lá contando que ele foi atender o caso de uma menina, de um rapaz possesso, e que a possessão do rapaz, que ele fez tatuou um terço no pescoço. E cada bolinha do terço tinha um demônio no corpo dele. Tenho noção disso? E o pior que, exceto o Padre Léo, que a gente tem que falar o nome, ninguém teve coragem de levantar a voz e dizer, católico não pode fazer tatuagem, porque é um símbolo pagão, não é um símbolo cristão. Você nunca vai ver uma imagem de Jesus tatuado, e muito menos Maria com a tatuagem na barriga ou no braço. Veio do paganismo por meio de nós, e você não precisa fazer por 3 razões. Número 1, se você comprar uma Ferrari, não se coloca adesivo em Ferrari. O seu corpo é muito mais especial do que uma Ferrari. Não tem que colocar adesivo no corpo, pelo amor de Deus. Segunda coisa mais interessante, o nosso nome já está tatuado na palma da mão de Deus. Você não precisa colocar nada no seu corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. Pode aplaudir, você está tatuado na mão de Deus. E a terceira coisa mais importante, que eu sempre digo isso, só o testemunho que aí eu volto no assunto, tá? Eu fui atender um casal uma vez, um casal de namorado. A menina veio para mim e falou assim, pregador, o meu gato mandou perguntar a você que me desse uma razão para não fazer uma tatuagem, e não me cita Bíblia não, que papel vale tudo. Nossa Senhora. E eu falei, tá bom, traz o gato lá. E ela foi lá buscar o gato. Chegaram, eu perguntei, vocês estão namorando há quanto tempo? Há 4 anos, tá bom. O namoro de vocês é santo ou é do jeito que o diabo gosta? Não, o namoro nosso é santo. Inclusive eu e ela vamos chegar puro no matrimônio, tá? Glória a Deus. Então vamos supor o seguinte, você quer uma razão? Eu disse, quero. Então imagina que você, ao invés de passar a lua de mel em Gramado, Poços de Caldas ou em Caldas Novas, você vai passar a tão sonhada noite das núpcias na sua casa. Eita glória!
Você prepara o ambiente, coloca um caminho de flores do portão até na cama, com aqueles cartazinhos escrito: princesa caminha sobre rosas. Você forra aquela cama cheia de flores, em cima escrito I love you, com a foto dela bem bonita, e coloca Mona Lisa diante de você, é um rascunho. Nossa! E aí, o padre começa a missa, tomara que não fosse o padre Oscar, que ele vai demorar demais, mas se fosse, fala: padre, anda logo pelo amor de Deus, porque o senhor sabe como é que é, eu tenho que casar, que hoje é o meu dia. Inclusive, padre, a música da minha lua de mel, eu vou entrar com a gata nos braços cantando: tenho esperado esse momento, aleluia. E aí, quando você sai do casamento, você vai para a festa, doido para os convidados ir embora, e quando acaba aquele tempo, você joga a gata no carro e vaza para sua casa. E quando você chega lá, passou um pichador e pichou a sua casa inteira. Como você ficaria? E a menina me disse: eu ia ficar muito triste. Eu falei: pois é, se você fica triste porque alguém picha a sua casa, como que fica o Espírito Santo, se o seu corpo é a casa dele, e você picha o seu corpo igualzinho pichou a sua casa? Pode aplaudir se vocês entenderam. Mas a minha preocupação, você fala comigo assim: mas eu fiz, e agora? Primeiro ponto, eu não sou capaz de tirar sua tatuagem, mas se tiver uma maldição nela, nós vamos quebrar ela hoje, em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso, nós vamos quebrar a maldição. Vou te dar um outro exemplo. Eu conheço uma menina que foi para o acampamento com o padre Rufus, que o padre Rufus gastou 5 horas com ela, e quem conhece o padre Rufus, ele não gastava nem 3 minutos com uma pessoa possessa. Sabe por quê? Porque ela fez uma tatuagem no pé com o nome do menino. O nome do menino dela tinha 12 letras, tinha 12 demônios no corpo dela, porque o tatuador era satanista. Então eu peço a você, se você não fez, não faça. Católico não precisa colocar marca no corpo. E a terceira coisa, se você já fez, no final aqui, eu vou pedir o padre que dê uma bênção em vocês, passe água benta no lugar dessa tatuagem. Uma vez aqui na Gosta rezando, tem uma menina que a tatuagem começou a queimar no corpo dela, e o braço começou a movimentar sozinho, por causa da tatuagem. E um detalhe, era uma borboletinha desenhada. Se tiver alguma contaminação, ela vai ser quebrada hoje da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E a última fonte, para a gente, não vou falar mais disso aqui não, porque não dá tempo. A última fonte, nós quebrar as maldições. Repete comigo: terceira brecha. Fala comigo: maldição de palavras. Repita: maldição de... Fala mais alto. Eu tenho 5 minutos, dá tempo. Abra a sua Bíblia, Tiago capítulo 5, fazendo favor. Tiago capítulo 3, finalzinho da Bíblia. Tiago 3, página 1541. Tiago capítulo 3, página 1541. Se você encontrar Tiago 3, você vai dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Tiago 3. Acharam? Diga amém. Posso falar o versículo? Sim ou não? Tiago 3, versículo 8. Tiago 3, versículo 8. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Cheia de quê, gente? Cheia de quê, gente? O que é maldição? O veneno que sai da língua. Versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Vou repetir com você junto, vai, 1, 2, 3. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Rapidinho aqui, 3 testemunhos antes de ler o último versículo nós rezar. Primeiro, quem de vocês já viu falar de Santo Agostinho? Diga amém. Mais alto. Se tiver curiosidade, leia o livro Civite Dei, Cidade de Deus. Porque ele vai contar no livro uma mãe que amaldiçoou 7 filhos, e ele conta o que aconteceu com os 7 filhos. Numa das histórias de Santo Agostinho, ele vai levantar cedo para celebrar a missa, e aparecem 2 rapazes, Paulo e Plácido. Fala o nome dos meninos? Paulo. Aqueles 2 meninos chegaram cheios de lepra, pelado como nasceu, e o cabelo estava grande, parecendo um lobo, segundo os escritos.
Quando ele perguntou, meninos, o que foi isso? Eles diziam, padre, a gente batia na nossa mãe e espancava ela. E a nossa mãe, antes de morrer, disse, desgraçado, vocês vão andar pelo mundo vagando, feito bicho e com o corpo cheio de lepra. E depois que a nossa mãe morreu, tem 10 anos que a gente está vagando pelo mundo, feito bicho, com o corpo cheio de lepra. Santo Agostinho jogou água benta nos dois, deu a bênção. Quando ele abençoou, a lepra sumiu, os cabelos caiu, ele enrolou eles num manto e deu catequese, e eles se batizaram e inseriram na igreja católica. Mas a maldição foi quebrada, mas olha o peso que tem a palavra de uma mãe. Cuidado com essas palavras. Quem de vocês já viu falar de Dom Bosco? Diga amém. Chega uma mulher para Dom Bosco com 4 filhos, uma duquesa, e fala, Dom Bosco, diga para mim o que vai ser dos meus 4 filhos. Ele levanta o primeiro e fala, esse vai ser um bom juiz de direito. O segundo ele abençoa e fala, vai ser um bom advogado. O terceiro, um bom comerciante. Pegou o menininho mais novo, levantou nos braços e disse, esse vai ser um bom padre. E ela disse para ele, eu prefiro ver meu filho morto, que ver meu filho padre. Ele bateu no ombro dela e disse, a palavra da mãe tem autoridade, a senhora vai ter a recompensa. O que aconteceu? No outro dia cedo, a mulher chega em casa, na casa dele, no oratório, com o filho nos braços, morto. E ela diz, Dom Bosco, reza pelo meu menino, tu já ressuscitou 8 filhos. E ele disse, não, seu filho seria padre. E a senhora disse que preferia vê-lo morto. Jesus veio buscar o seu filho, que é melhor morto no céu, que viver na terra com a víbora igual a senhora. Quem é mãe e pai aí, diga glória a Deus. Cuidado com essa língua sua, pelo amor de Deus. Menino seu danado, danado é carregado pelo diabo. Menino, você vai morrer igualzinho seu pai. Puxou o pai esculpido, descarrado. Isso é bênção ou maldição? Menino, desse jeito você vai puxar a carroça, traga. Vocês estão entendendo? Quantos de nós estamos com a vida amarrada por causa de palavra de maldição de pessoas que têm autoridade? Quem tem autoridade sobre nós? Pai, mãe, vô, vó, padrinho, madrinha e sacerdote. Eu recebi palavra maldita, não posso aprofundar. O que eu faço? Primeiro, perdoa quem te amaldiçoou. Qual é a primeira coisa? Segunda coisa, renunciar à palavra maldita. Repita. E a terceira coisa, que é a mais importante, abençoar quem fez isso. O que você vai fazer? Tá, olha para mim. Eu precisava falar sobre o voto íntimo, que é a maldição que você lança contra você mesmo. Não vai dar tempo mais. Então, eu quero começar a oração com vocês.